Uma das dracmas que nós temos que encontrar nesse tempo é aceitar os términos e entrar no caminho dos novos começos. Amém? Para você entender o que significa isso, eu quero ler com você Eclesiastes 7:8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. O que significa isso, né? O melhor é o fim do que o início, do que o começo. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é de aceitar o fim das coisas. Mas se você for pensar, a Bíblia está dizendo que melhor é o fim, né, das coisas do que o seu início, do que o seu princípio, do que o começo. Se você vai ver, por exemplo, quando você começa um trabalho manual, né, nós mulheres gostamos de fazer trabalhos manuais. Por exemplo, você começa a fazer um blusão de tricô, ou você começa a fazer uma coisa lá de crochê. É ou não é melhor quando você chega ao fim? Quando você vê pronto, quando termina e está pronto, né? E é verdade. Por exemplo, você faz uma compra e parcela em 12 vezes. Não é melhor ver o fim? Não é melhor ver o término nessa situação? Ai, que bom, falta 2 parcelas. Ai, que bom, paguei a última. Então, a gente tem um pouco de dificuldade com términos. A gente, ser humano, nós mulheres, temos um pouco de dificuldade com os términos, com o fim de certas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Algumas coisas são boas de terminar, como eu falei, quando você começa um trabalho manual, quando você começa a sua faculdade, chega no final a sua formatura, quando você termina de pagar uma conta, isso é muito bom. Mas tem algumas coisas que não são boas, tem algumas coisas que são difíceis para nós de terminar. Por exemplo, um relacionamento, né? Um casamento. De repente você viuvou, o seu marido morreu. São términos difíceis de aceitar. De repente você foi demitida do seu trabalho. Você estava trabalhando em algo, até mesmo na obra do Senhor, e você foi tirada de lá, ou aconteceu algo que você precisou parar. Nós temos dificuldades com alguns términos, mas nós precisamos entender que todo ciclo, ele chega ao final. A nossa vida é feita de ciclos, de momentos, de tempos, de estações, e elas sempre têm um fim, elas sempre vão chegar ao seu término. Coisas que a gente gosta de terminar, algumas não, mas nós precisamos entender que certas coisas vão precisar acabar na nossa vida para que haja um novo de Deus. Amém? E como que eu sei disso? Porque lá em Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Então, por mais que esteja deserto, solitário, um lugar triste, sombrio, Deus está dizendo para nós: não olhe para o que passou, não olhe para aquilo que terminou, não se assuste com aquilo que já passou, que eu já coloquei um fim, mas olhe para as coisas novas que estão saindo à luz. Eu estou trazendo coisas novas e eu vou trazer um novo caminho no deserto, eu vou colocar rios no lugar seco. Então Deus está dizendo para nós que o fim, ele é o prenúncio de um novo começo. Amém? Então o final é o sinal de que algo novo vai chegar. E uma coisa que eu quero dizer para você, talvez você está passando por isso. Algo que chegou ao fim na sua vida, ou o seu casamento, ou o seu ministério,
Ou é algo na sua vida espiritual? Você está pensando que você está no lugar seco, num lugar que não está dando fruto? Ou você está terminando alguma situação aí na sua vida que você gostaria de continuar? Ou é um relacionamento, uma amizade? Mas eu quero dizer para você, Deus está fazendo coisas novas, mesmo nessa pior situação, mesmo que esse fim para você seja difícil. Nós precisamos deixar Deus dar o recomeço. Nós precisamos olhar para o que Deus vai fazer com esse fim, porque tem coisas, amadas, que é Deus que está dando fim na sua vida. É Deus que está tirando você de um lugar que você não quer sair. É Deus que está tirando alguém da sua vida que você não quer perder. Deus está no controle da nossa vida. Então, nós estamos nas mãos dele. E eu quero dizer, pare de resistir quando Deus está te dando um fim em alguma situação da sua vida. Nós temos que entender que alguns finais liberam uma bênção. Nos tiram da escassez. Por exemplo, você lembra daquela viúva que o profeta chegou na casa dela e ela só tinha uma botija de azeite, com um pouco de azeite? O que o profeta falou para ela? Traga vasilhas. E ela tinha só um pouco de azeite. Mas naquele fim, Deus trouxe a restauração da escassez na vida dela, porque ela foi até as vizinhas, o profeta falou, vá buscar na vizinhança, e ela trouxe botijas, ela trouxe vasilhas, né, e quanto mais ela virava o pouco que ela tinha, o final, o término do que ela tinha, Deus fez jorrar mais, Deus fez a vida financeira dela fluir naquele término, naquele momento que ela pensou, acabou o azeite, eu vou morrer. E aí o profeta diz, coloca o azeite em outras vasilhas, e aquilo multiplicou. Então nós precisamos entender que muitas vezes é o Senhor que está dando término em algumas coisas na nossa vida para que haja um milagre, para que Ele possa fazer algo novo. Então não fique agarrada ao velho, não fique agarrada às coisas que terminaram. E eu quero dizer para você, não se agarre ao que Deus está terminando. Se aquela mulher ficasse agarrada àquela botija, não, eu não vou derramar esse óleo, é só o que eu tenho. Ela perderia toda a provisão que Deus tinha para ela. Deus vai derramar óleo novo sobre nós, amém? Naquele lugar em que tudo acabou, em que tudo tá doendo. Por mais que você pense, você não entende o fim que eu passei, você não sabe o término que eu tô aguentando, que eu tô tentando segurar para não terminar. Deixa aí, deixa Deus fazer. Os fins podem ferir, mas os recomeços curam, eles trazem cura. Você precisa se permitir viver o novo de Deus. E eu quero dizer para você que Deus encerra muitos ciclos na nossa vida justamente para que a gente possa crescer. Então, às vezes a gente acaba lutando, né, para não terminar algo. A gente acaba lutando. Eu tenho acompanhado mulheres, eu vejo que mulheres, né, mesmo a gente ministrando tanto casamento, família, ministrando tanto essa questão de não quebrar alianças, eu vejo que tem mulheres que acabou o casamento, encerrou, por algum motivo não deu certo, e aí elas não podem deixar de buscar Deus por causa disso, por causa desse término, porque mesmo que a gente lute para que não termine e a gente ore, tem coisas que Deus vai permitir terminar e a gente não vai entender, mas a gente precisa estar com o coração aberto para que, se acabou, Deus vai fazer algo novo. E muitas mulheres até se culpam. Meu Deus, eu tô indo na igreja, eu sou uma mulher de Deus, eu tô orando, eu tô fazendo tudo que a minha líder tá me ensinando, eu tô buscando em Deus e o casamento acabou. Elas se sentem até envergonhadas, elas sentem que elas falharam.
Mas eu quero dizer para você, se você está passando por uma situação assim, aceite o término. É Deus que está encerrando um ciclo para te abençoar com um novo começo. Permita encerrar os ciclos que Deus está direcionando e está te apontando o final. Não lute contra as novidades de Deus. Coisas novas nos assustam, né? Coisas novas, elas nos trazem assombro, elas assustam, elas são coisas que a gente não quer. Muitas vezes a gente não quer algo novo. Eu lembro quando eu trabalhava num consultório e eu fazia todas as guias de consulta na mão. Todas elas eram preenchidas à mão. E um belo dia, lá no meu trabalho, a doutora falou: Viviane, agora nós vamos colocar um computador aqui no consultório e a partir de agora tudo vai ser feito online. Nós vamos colocar um computador, você vai receber aqui a carteirinha da pessoa, você vai digitar, vai sair lá no lugar lá, e aí a gente vai ter acesso ao valor que vai entrar. Eu me apavorei. Na verdade, eu já estava para sair do meu trabalho, né? Como algumas já sabem, eu parei de trabalhar fora porque eu decidi, né, junto com meu marido, pastor Fernando, nós decidimos que eu ia parar de trabalhar para me dedicar em casa e para então eu engravidar. Mas um dos motivos também que eu pedi para sair, que eu não quis assim nem ficar mais um pouco de tempo lá, foi por causa do computador, porque era algo novo, porque não tinha computador em muitos lugares. Era um consultório médico, mas não tinha computador ainda. E quando veio a frase, vamos computadorizar, vamos colocar tudo no sistema, eu me apavorei. Então aí a gente vê que o novo, ele faz a gente lutar contra. Nem todo mundo quer o novo, mas Deus está dizendo, não se lembrem das coisas passadas, ó, não olhe para o passado, não olhe para trás, nem considere as coisas antigas. Elas já passaram, eu já tirei da tua vida, mas eis que faço coisa nova. Amém? Vamos olhar para o novo. E aí eu digo para você, quando que você precisa colocar fim em algo? Numa depressão? Talvez você está deprimida, você está doente, você está dependente de remédios, dependente de terapia. Isso é bom, isso é importante, você tem que cuidar sim, mas será que esse não é o momento da tua depressão de você dar fim a ela? De você orar e dizer, Senhor, eu tô tomando remédio, eu tô fazendo a terapia e nada tá mudando. Será que não é hora de eu dar um fim nisso? Eu vou romper com o meu passado, eu não vou olhar para as coisas velhas, eu vou viver o novo. Uma ansiedade, mulheres ansiosas comendo, ou deixando de comer. Emagrecendo, ou deixando de dormir. Será que não é o momento de você dizer, eu não quero mais ficar ansiosa? Mulheres que não perdoam, não é hora de você romper? Será que não é hora de dar um término para isso, para essa falta de perdão? Você precisa se posicionar, você precisa de uma postura diferente, você precisa dar fim a comportamentos destrutivos, a atitudes que te impedem de viver o propósito de Deus. Então, que nesse dia você entenda, o velho é o maior impedimento para o novo na minha vida. Romper, abrir mão de velhos hábitos, de velhos pensamentos, de velhas coisas que a gente tem lá dentro da nossa mente, que a gente pensa que aquilo lá é tudo na nossa vida. E talvez isso está tentando impedir você de entrar no novo de Deus. Mulheres passando por términos que não queriam. Ninguém quer uma morte. Ninguém quer o fim, né? Um luto. O fim de um relacionamento. Mas eu quero dizer para você, não lute contra. Deixa acabar o que precisa acabar. Deixa Deus limpar o que precisa ser limpo. Deixa Deus tirar o que precisa ser tirado. E receba o novo de Deus. Ciclos se encerram, mas o novo do Senhor chega
para trazer vida, para trazer renovo, para trazer alegria. Que você, nesse dia, receba o novo do Senhor e não tenha medo de encerrar, de dar os términos que precisam ser dados na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.